Bom, crianças, estamos voltando aqui, né, para a gente fazer nossa revisão, né? E o primeiro livro, né, que a gente estudamos foi sobre o livro de Gênesis, né? Vou só falar algumas histórias, né, que contamos sobre o livro de Gênesis, né? Que foi o princípio da criação, a criação do homem, né, o pecado, os primeiros irmãos, o dilúvio, a Torre de Babel, a chamada de Abraão, né, a promessa sobre a vida de Abraão, o nascimento de Isaac, a destruição de Sodoma e Gomorra, o sacrifício de Isaac, né, uma noiva para Isaac, a família de Isaac, Jacó engana Isaac, a fuga de Jacó, né, Labão engana Jacó, o retorno de Jacó, o encontro de Jacó com Esaú, né, o retorno de Jacó e Betel, José foi vendido pelos seus irmãos, José lançado na prisão, José levado ao governador do Egito, né, José encontra com seus irmãos, o encontro de José com Jacó e a morte de José. Foram essas lições, né, que a gente estudamos no primeiro livro de Gênesis, né? E a gente demos continuidade ao segundo livro, que é o livro de Êxodo, né? Demos continuidade, né? E aqui eu vou fazer algumas revisões das lições que nós tivemos, né? Se vocês lembram, a primeira lição foi sobre o nascimento de Moisés, né? Que a gente falamos que Moisés, ele nasceu, né? Essa criança, ele nasceu no momento em que o povo hebreu estava crescendo muito, né? Na terra do Egito. E ali, Faraó começou a ficar preocupado com a grande numeração do povo de Deus que estava crescendo ali no Egito. E ele ficou com medo, né, daquele povo querer tomar o domínio, né, do pessoal lá do Egito. Então ele mandou, né, matar todas as crianças hebreias, né, homens. As mulheres podiam deixar viva, mas os homens eles mandavam matar, jogar no rio Nilo, né? E Joquebede, ela estava grávida dessa criança e ela conseguiu por 3 meses esconder a criança, né? Como eu falei para vocês, né? Era Joquebede, o seu esposo, Arão, o seu outro filho, Arão, e a sua filha Miriam. E tinha a criança que ela tinha tido, mas ela ainda não tinha colocado o nome nessa criança, né? Então, ela só conseguiu esconder essa criança por 3 meses, né? Porque os soldados, né, lá do povo do Egito estavam procurando as crianças para matar. As crianças estavam sendo jogadas no rio Nilo. Só que ela não tinha mais como esconder essa criança. Então, ela pensou em pegar um cesto, né? Pegar um cesto, e ela teve o maior cuidado, né, de tampar todos os buracos, né, e colocar aquela criança e colocar nas mãos do Senhor. Colocando ele dentro daquele cesto, ela clamou ao Senhor, né? Eu creio que ela clamou que o socorro dela vinha dos céus, né? Então a única pessoa que ela podia clamar era o Senhor. Então ela entregou aquela criança e pediu para o Senhor tomar conta, que nenhum animal, um jacaré, nada que estivesse na água pudesse consumir essa criança, pudesse matar essa criança, né? E que essa criança chegasse com segurança, né? Então ali era aquele momento ali que ela confiou totalmente em Deus, né? E ali deixou a criança naquele cesto, né? E empurrou nas águas do rio. E a filha dela continuou indo sempre atrás da criança, né? A Miriam. E por onde a criança ia passando, ela ia atrás, né? Ela sempre acompanhando, vendo todo o movimento, aonde o seu irmãozinho dentro do cesto ia, né? E chegou um certo momento em que a filha de Faraó estava tomando banho, né?
tomando banho lá com suas servas, e ela avistou aquele cesto e mandou pegar. Olha aquele cesto ali, pega aquele cesto para mim. E Miriam sempre lá escondida por trás dos matos, né? Sempre olhando, né? Olhando para toda a situação que estava acontecendo ao redor do seu irmão, né? E ali as servas pegaram o cesto, né? E quando abriram aquele cesto, elas viram que era um bebê. E ali a filha de Faraó ficou muito feliz quando viu aquela criança, porque ela não podia ter filho. Ela tentava, mas não conseguia ter filho. E quando ela viu aquela criança, ela sentiu um carinho tão grande e ela disse, essa criança vai ser meu filho. E pegou, né? E naquele momento que ela estava lá, né? Admirando o bebê, né? Miriam chegou, né? E perguntou se ela queria uma pessoa para tomar conta, né? Daquela criança que ela conhecia, né? E a princesa, filha de Faraó, mandou, né? Ela pegar, né? Essa mulher para amamentar, né, essa criança, porque ela não tinha leite, né, ela não sabia cuidar de criança, que ela não era mãe, né? Então Miriam não perdeu a oportunidade e correu para ir buscar Joquebede, né, sua mãe. Mamãe, vamos lá que eu encontrei o meu irmão. Ele está com a filha da princesa, a princesa, né, filha do Faraó. Então ela correu para lá com Miriam, né? E naquele momento ali a princesa deu toda a cobertura para ela cuidar daquela criança, deu todo o dinheiro, todas as coisas que ela precisasse para cuidar dessa criança. Mas ela falou que quando a criança desmamasse, ela queria que trouxesse ele de volta, né? E aí Joquebede pegou a criança e levou para a sua casa, amamentou, cuidou, né? Até Moisés, né, voltar para as mãos da princesa, né? E ela deu o nome, né, de Moisés, porque ele foi tirado, né, tirado das águas. E ela deu esse nome de Moisés, né? E naquele momento que ele passou a desmamar, não mamava mais, né, Joquebede pegou e pediu, né, para ela levar a criança, né, de volta, né? A princesa pediu para Joquebede levasse quando ele não mamasse mais. E ela levou, né, fez como a princesa falou e ela obedeceu, né? E entregou Moisés naquele momento ali, né, lá no palácio, né? E a partir daquele momento, né, Moisés começou a viver lá no Egito, né, com o povo lá do Egito. E isso, né, foi crescendo, vivendo lá, né, a vida lá junto com o pessoal do Egito, né? E naquele tempo, né, eles usavam a cabeça raspada, né, para evitar piolhos, que eles não gostavam de ninguém de cabelo grande, né? Era tudo raspado para não ter piolho, né? E Moisés, ele raspou também a cabeça dele, usava esse pano, né? E ali ele foi crescendo, né? E ali continuou até a sua mocidade ali, né? E a próxima lição que a gente vamos falar daqui a pouco, tá bom?